Ele mandou todos os soldados dele, no escudo, eles escreverem Shiro, que significa XP, que são as primeiras palavras de Cristo. A igreja mudou da água para o vinho. Cara, é muito louco, porque tem tanta coisa pra gente falar, mas só fazer um pequeno parênteses da história, que vocês vão curtir, do Constantino. O Constantino, ele teve uma batalha ali na ponte de Milvia, né? E nessa época, eles cultuavam, cara, o Deus Sol, eles tinham festas do Deus Sol, etc. Muito louco, aconteceu no final do ano. E aí, um dia antes dessa batalha, ele viu no céu, assim, um sinal, né, com uma cruz, escrito assim, com este sinal vencerás. Inox signo vintes. Né? E aí, com este sinal vencerás e tal. E aí, no outro dia, antes da batalha, que ia ter na ponte de Milvia, ele mandou todos os soldados dele, no escudo, eles escreverem Shiro, que significa XP, que são as primeiras palavras de Cristo. Olha que interessante, XP. Aí ele botou no escudo, eles foram pra guerra e eles ganharam, cara. Porque ele acredita boa parte da vitória a Deus. E aí ali ele passou a, sei lá, acreditar, se converter, ou seja lá o que for. E aí XP, cara, as palavras. Caraca. Por isso que antigamente, Shiro eram as primeiras palavras de Cristo, não é interessante isso? Na verdade, até depois antes ele transformou dele já tinha, a festa, né? Nas catacumbas de Roma, o Ri e o Ro, que é o X e o P, né? Que é Christos. E ele usou isso. E não, ele não é que ele inventou isso. Não inventou, já tinha antes. Claro. O monograma ele passou a acreditar nisso, né? É porque o Maxêncio, contra quem ele estava guerreando, ele já tinha um espírito todo místico. E já tinha oráculos dando a vitória para Maxêncio. Então, para até dar um moral para o exército, ele tinha que ter um oráculo do lado de cá também. Aí que entra o ponto da questão. Será que isso aconteceu ou não? Eu acredito que sim. Ele deve ter tido aquele teatro, aquela coisa. Teve alguma coisa ali. Agora, o que o cristianismo teve depois disso? Realmente, um dia depois da adesão de Constantino ao cristianismo, a igreja mudou da água para o vinho. Aí você vê, a igreja começa... Foi a primeira vez que clérigos começam a ter salário pago por Roma, começa a proibir a perseguição. As catacumbas de Roma, que antes eram um lugar onde os cristãos eram sepultados quase de periferia, agora se tornaram glamurosos, agora era chique. E daí saiu o Natal também, né? Porque tinha a festa para cultuar o Deus Sol, virou Natal. E tudo, várias coisas. Era o renascimento do Sol... E aí virou o renascimento de Cristo. Aí virou então, Natal. Ou seja, Deus às vezes vai dar para o povo uma oportunidade muito boa, mas não significa que sempre ela é boa, porque ao longo do tempo assumiu o poder. Responsabilidade, caramba. E aí, cara, é o seguinte, morreu entre o final da história aqui e o começo daqui a gente vai contar. Tá. E aí, então, a gente tem uma cena... que assim, cara, é bizarro o que acontece nesse capítulo, que é sobre o banquete de Belsazar. E a escrita na parede. Tá bom. Agora vamos falar dos utensílios que você perguntou lá atrás. É um banquete mesmo. Lembra como começa? Só pra gente lembrar aqui, ó, que começa o capítulo 1 assim, ó. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou, e também deu alguns dos utensílios do templo de Deus. Isso, aí agora a gente está no capítulo 5. Tá bom. É tipo assistir uma série que você tem que prestar muito bem atenção nos episódios, porque às vezes alguma coisa que aconteceu no episódio 1 volta no episódio 10. Sabe quando você termina a série? Você fala assim, meu... meio que isso. Aí você precisa achar aquele assim, o que você não viu, você precisa procurar isso aqui, Lembra né? quando tava lançando Dark, que lançaram até um site pra explicar direito, porque a galera perdia as coisas? Eu nunca assisti Dark. Mentira. Não, vale a pena? Vale. E aí, olha de só. preto aqui. E aí a gente tem então aqui o Belsazar, que era neto, né? Pelo que você falou. Eu pensei que era o sucessor direto, mas não era, né? E, aliás, até tem uma questão histórica. Daqui a pouco eu falo dessa questão histórica, porque o último rei da Babilônia foi Nabonido. Então, muitos. Porque assim, foi um progresso. No início, os críticos da Bíblia diziam que Daniel era totalmente uma novela. Que não existiu Daniel porque até a Babilônia estava desaparecida. Que isso? A Babilônia só foi reencontrada em 1899, quando Robert Coldway iniciou as escavações na colina de Hilá, no Iraque, e durante 14 anos, a partir de 1899, Robert Coldway, alemão, Robert Coldway, ele descobre a Babilônia. Mas até então, ninguém sabia onde ficava a Babilônia. Então a Babilônia parecia ser uma coisa tão mística ou mitológica como Atlântida.
Sabe, o reino de Atlântida. Que Platão fala de Atlântida, onde é que ficava Atlântida? Alguns pensam que ela é em Santorini, ninguém sabe. Alguns falam, Atlântida é um mito. Então, a mesma coisa diziam de Babilônia. Ela desapareceu por completo. Um pouco antes de Robert Goldwyn, você tinha Henry Layard, que ele ficava observando que vários beduínos apontavam a colina de Hila e diziam que lá era Il-Babil. E ele já desconfiava, e tinha os tabletes com inscrição cuneiforme, que quando esse cuneiforme foi decifrado, perceberam que falava de Nabucodonosor. Então, provou-se a existência de Nabucodonosor. A Bíblia não estava errada. Nem a Bíblia, nem Heródoto, que falava disso também. Aí tá bom, Nabucodonosor existiu, mas a Babilônia, se existiu, ela foi uma vila fundada por Semíramis. Depois descobriram a existência da Babilônia, um reino enorme. Depois descobriram os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não achamos ainda uma comprovação direta do Daniel. Mas o dia que acharam, Daniel existiu, mas os leões da fornalha não. Então, quer dizer, muitos céticos são igual passarinho. Menciona, assim. Não, mas está na Bíblia, três, né? Então, aí com relação ao Belsazar, que os críticos, assim, também quando ele quer colocar na cabeça que ele não aceita a Bíblia, é interessante. Você mostra uma evidência e fala, tá bom. Mas isso aqui não. Você entendeu? Ele sempre fica procurando alguma coisa para negar. Hoje eu não tenho nenhuma prova arqueológica fora da Bíblia de Daniel. Então Daniel não existiu. O dia que acharam Daniel, tá bom, Daniel existiu. Mas os leões da fonte. Você entendeu? No caso do Belsazar, quando começaram a decifrar a lista dos reis da Babilônia, o último rei da Babilônia era Nabonido. Aí, na época, muitos artigos foram escritos falando assim: a Bíblia errou. Porque não existiu na Babilônia nenhum rei chamado Belsazar. Temos a lista completa dos reis da Babilônia, desde Nabopolassar o primeiro até Nabonido o último, e não existe nenhum Belsazar ali. E além disso, Nabonido foi o último rei da Babilônia. Não tem como ter outro. E aí? Aí, por muito tempo, o que os cristãos podiam falar é o seguinte: nós não temos uma explicação para essa contradição, porque aparentemente você tinha um argumento arqueológico que desmentia a Bíblia. Até que William Talbot estava trabalhando nos porões do Museu Britânico, traduzindo tabletes cuneiformes. Tem milhares ainda não traduzidos que estão lá no porão do Museu Britânico até hoje, que não é fácil traduzir isso. Aí ele achou uma oração de Nabonido. E ele viu que na oração de Nabonido, ele pedia aos deuses que protegessem o seu filho primogênito, Bel-Achar-Uzur, Belsazar. Aí o Talbot, que também era cético, falou: não vamos bater tanto nos crentes não, porque existia um Belsazar, sim, filho de Nabonido. Mas ainda assim a Bíblia está errada, porque Belsazar aqui está como príncipe, filho de Nabonido. E na Bíblia ele aparece como o rei Belsazar. A Bíblia continua errada. Até que depois acharam outro tablete que foi intitulado de As Crônicas de Nabonido. E descobriram nesse tablete que o Nabonido, ele vivia sempre viajando fora da Babilônia. Ele gostava de ficar em Teimá ou em Susa. Ele não ficava na Babilônia. E na sua ausência, quem assumia o trono da Babilônia era Belsazar. E quando a Babilônia foi atacada pelos persas, Nabonido estava fora. Ele veio para tentar tomar de volta a cidade, mas ele foi interceptado pelos persas e morreu no caminho. Então, na sua ausência, quem ficava no trono era Belsazar. Então, comprovou que Belsazar, de fato, foi o último rei da Babilônia, porque o pai dele que era o rei, mas na ausência era ele. E aí, só um detalhe curioso, só vou antecipar esse detalhe aqui sem estragar a história. Quando Belsazar vai oferecer para Daniel prêmios para poder decifrar o que está escrito na parede, ele diz assim, olha, Daniel capítulo 5, versículo... Daniel capítulo 5... acabaram sendo trazidos. Portanto, aqui ó, lê para mim, por favor, o verso 18. Ó rei, foi... Não, é o verso 16, eu acho. Tô precisando de lente, é o verso 16? 16. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Por que ele está oferecendo para Daniel o terceiro lugar em importância? Porque ele era o segundo. Ele era o segundo. Interessante. Então você viu que no final,
A arqueologia só confirmou a história bíblica. Era só uma questão de esperar um pouquinho mais novos achados. Demais. O manto vermelho era literalmente uma roupa vermelha ou tinha uma coisa especial? Era sinal de a status, púrpura, né? status. A cor púrpura, cara, ela é, se eu não me engano, a cor mais cara de fazer. É verdade, naquela época exatamente. tinha as cores representavam a riqueza Sinal também, de porque era status. difícil. E ela era de fazer, feita né? da concha marinha lá. É verdade. Então, olha só, aqui o que acontece? Você tem aqui Belsazar, então, que eu pensei que ele era direto de Nabucodonosor, mas pelo jeito não, né? Tem o Nabonido antes. Então tem o Nabonido, ele é o filho do Nabonido. Filho de Nabonido, filho Nabonido primogênito. não estava lá por algum motivo e ele estava cuidando das coisas. Mas veja só, Kaique, Eu errei sem ser rei. que eu não né? sei se ele estava cuidando muito bem. Porque o que ele estava fazendo aqui? Ele falou, vou dar um banquete. Mas sabe porque eu vou, antes de você falar, ele era rei sem a responsabilidade de rei, porque ele era um rei substituto. Ele jogava GTA, basicamente. É isso. Eu vou fazer o que eu quiser e a responsabilidade não é minha. Isso aí. Então o que eu ia fazer? Eu vou fazer uma festa. Fazer uma festa. Aquele filme de sessão da tarde, os pais saem, os adolescentes chamam todo isso, mundo e a fez a polícia é festa. acionada. E aí, cara, ele começou a fazer uma festa. Só que assim, cara, aqui diz... não sei qual versículo exatamente, mas fala que tava as concubinas, tava um monte de autoridade e tal. Então você imagina, a gente romantiza, mas uma festa nessa época, com vinho pra caramba, com um monte de concubina, com uma galera, isso aqui era uma bagunça. Devia ser uma loucura, né, Rodrigo? Uma orgia tremenda. Era tremenda. uma loucuraça acontecendo aqui. Então o pessoal acha que não, a Bíblia é bonitinho. Bicho, era uma loucuraça acontecendo. E o cara, assim... Como tem até hoje. Como tem até hoje. É que o pessoal às vezes romantiza que não, na Bíblia não, era bonitinho. Não, tem até uma hoje. cacetada de quem coisa. assistiu Sound of Freedom, que eu recomendo, vê o que é que muita empresário faz até escondido aí, até com menores de idade, em ilhas e tudo mais. Eu não consegui assistir esse filme ainda, você acredita? Eu e Maia não consegui assistir. Forte, eu sei, forte, né? mas Não assista, consegui. é um filme denúncia. E mostra uma realidade. E tava tendo tudo ali. E aí que ele manda trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Mas tem que uma coisa, Nabucodonosor tinha antes levado. disso acontecer. Qual versículo que ele manda aqui, Rodrigo? Onde Oi? que tá? É no Qual verso versículo? 2 Eu tô logo. muito É no curioso dois, pra ó. saber o que Aqui, é ó. esse utensílio. Não, mas olha só. Enquanto Belsazar Aqui, ó, bebia, enquanto apreciava colher, vinho, faca, Não, mas, ó, uma batedeira. mandou trazer os enquanto utensílios. Belsazar bebia vinho, o que eu acho aqui? Sabe quando você tá assim num bar, algum lugar, aí você tá bebendo, aí você bebe e faz o quê? Fica rico. Isso. E começa a vamos fazer tudo, vamos fazer não sei o que lá. Desce Aí- champanhe. Aí ele fala assim, ó, manda vir os utensílios de ouro. Mano, então nessa hora que tá todo mundo bêbado, aí ele pega e faz uma coisa que é uma atrocidade. E aqui, assim, esses utensílios de ouro, eles são, cara, aqueles utensílios de Sagrados. Deus, do templo, de Jerusalém, e ele pega e vai profanar sobre esse negócio agora. Porque a galera vai ficar bêbada, fazer bagunça com esse negócio aqui, aí ele profana. E aí nesse momento, diz que, cara, aparece uma mão e escreve um negócio na parede. Só um detalhe antes da mão. Só para você ter noção, quando Nabucodonosor foi a Jerusalém, em 600, ele teve 3 intervenções em Jerusalém. Não diretamente, ele só mandou um exército em 2 delas. 606 a.C., depois tem a de 587, tá certo? E tem a de 600 a.C. Essa não está muito bem documentada na história, não. A história documenta mais a 587, quando ele destruiu o templo, e a 606 a.C. Nessa leva, ele foi como um troféu de guerra. Todo troféu de guerra, o pessoal vai e leva os espólios. Ele levou tudo de ouro que tinha no templo de Jerusalém. A única coisa que ele não conseguiu levar, sabe o que foi? Torá, sei lá. A Arca da Aliança. Ah. Foi nesse lance que a Arca da Aliança Se perdeu. se perdeu. O livro de Macabeus e também Flávio Josefo, se não me engano, não sei se não, Filo não menciona isso. O Macabeus e Flávio Josefo falam que mãos piedosas, provavelmente o profeta Jeremias estava entre eles, tiraram a Arca da Aliança de dentro do lugar santíssimo, esconderam a arca para Nabucodonosor não levar. E essa arca está desaparecida até o dia de hoje. Não sei se tá desaparecida não. O hein? Indiana Jones encontrou. Não. Cara, pensa assim, se você pudesse ter alguma coisa que você acredita muito, mas o mundo pode não entender direito, você não teria protegido? Alguém tem esse negócio guardado, protegido a 7 chaves. Não Sei sei, lá, não cara. falaria isso. Não, Você tá Ei, duvidando mas- do especialista, é isso? Não, Não, não tô Mas, dizendo assim, ó, especialista vamos não. supor, você pode sobreviver uma geração, aí a próxima, aí talvez sim, e a próxima. Cara, se hoje dá algum uma judeu- Tipo, não é isso, mas sabe tipo, Porque um isso é legado muito da maçonaria, procurado. onde os caras Não. passam de legado pra legado Mas pra é que isso daí é guardar muito o segredo, procurado, manja? cara. É muito procurado. Isso daí seria como se fosse um negócio de cripto,
com Sim. a carteira do Satoshi Nakamoto. Mas eu tô indo, assim, eu tô tem indo uma muito- galera em cima, assim. Eu tô indo no viés, tipo assim, cara, assiste Código da Vinci e pensa, tipo assim, o legado do Não, assim, sangue. Não, eu gosto de pensar que tá em algum lugar, é um mistério. eu Ela gosto tá, de algum pensar. mistério. Eu Tem gosto. alguns Eu também. judeus lá, mas são todos, não é Israel oficialmente, não é o país. É um segmento judaico lá que querem reconstruir o templo no lugar do Domo da Rocha, mas o governo de Israel não apoia isso. E eles têm lá o Instituto do Templo, onde eles fizeram. Em Jerusalém tem aquela menorá de ouro que fica no bairro judaico ali, eles estão preparando sacerdotes e tudo mais, mas a arca, nem eles falam que foi encontrada. Tem alguns que falam que viram a arca lá debaixo do Templo Monte, mas ninguém sabe onde ela está. Foi nessa que ela desapareceu. E esses instrumentos foram levados a princípio, esses utensílios, para a casa do tesouro da Nabucodonosor, provavelmente o templo de Marduk, do qual uma inscrição externa veio parar na minha mão, que eu traduzi, que eu contei para vocês que está lá no museu, assistam. E, nesse momento, vem a orgia com os utensílios sagrados, aí a mão misteriosa aparece na parede que o Thiago estava mencionando e eu interrompi. Cara, o engraçado é que a gente guarda coisas preciosas até hoje, igual antigamente, né? Num cofre. Basicamente, os caras isso, tinham um num quarto gigante, que era um cofre cheio de coisas preciosas. Hoje tem gente guardando coisas preciosas em outros lugares. Na rede. As coisas estão mudando. Isso é verdade. Mas olha só, aí tem essa mão que aparece que não explica muito bem, assim... Fica subentendido depois que foi algo ligado a Deus, alguma coisa assim escrevendo, né? Que é uma mensagem de Deus. O que tá escrito? Mas aparece uma mão e escreve. E essa mão escreve o seguinte: Mene Tekel Ufarsin. É isso, né? Só que aí é o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção, cara. Ninguém conseguiu interpretar esse negócio. Aqui o problema não era não ler, eles não conseguiam entender o que significava. Exato. Entendi. Só que aí quem que é o cara que interpreta as coisas? Nossa, o menino Daniel, né? O menino Daniel. O moço das más notícias. Que ele era conhecido agora como o rei dos magos, sabe? O rei dos Ele já magos, estava o com mago dos idade. magos. Ele já era um Ele cara já estava mais com idade, sábio. agora ele estava com idade, já tinha Verdade. passado muito tempo, Daniel já estava Cara, idoso. mas se ele era o rei dos magos, ele não, será que ele já estava passando conhecimento certo para a nova geração ali? Não, ele deveria, com a influência dele, ajudar, mas não dá para mudar todo o sistema. Só que o que eu entendo aqui, o que eu achei interessante, ele era uma grande autoridade lá, não era? Sim. Na Babilônia. Só que ele não estava nesse banquete. Ele não estava nesse banquete, porque mas mandou chamar. porra, né, velho? Ele não ia estar nos compactual, ele ia estar né, nos nessa- negócios. Mas você Zoado. sabe que assim, ó... Porra, de novo, quem sou eu? Eu sou um menino, né? Mas assim, eu me vejo o seguinte, eu tenho acesso a mesas. Porra, quase todas as mesas, assim, eu tenho acesso. Mas mesmo tendo acesso a essas mesas, cara, tendo dinheiro, tendo influência, tendo WhatsApp, conversa, Sim. tendo tudo isso, cara, eu não participo, cara, de muitas dessas coisas que acontecem. A gente sabe, a gente às vezes briga com você, fala assim, pô, você não vai lá almoçar com o cara? Né? Vai ter um evento onde vão todas as pessoas mais famosas do Brasil que vão chamar de, não, é um leilão beneficente. É o caramba, uma beleza, vamos lá e tal. Uma galera, um clima pesado no bastidor, etc. Você vai? Não vou, mano. Não vou, não tô lá, cara, não tô. Que é equivalente a, cara, tá todas as autoridades aqui da Babilônia, estão os maiores, todo mundo lá, aí o pessoal tomando vinho, falando mal um do outro, fazendo bagunça, putaria, etc. Cara, Daniel não tá lá. E ele era uma das maiores autoridades, ele não cara. vai. O cara se mantém fiel aos princípios. Você fala, nossa, como você não vai se misturar? Não, cara, não. Tem coisa que não, cara. Então, eu não sei se a minha leitura tá certa, Tá de correto. fato, mas assim, Daniel Você não tem que tava ter lá. a sensibilidade de Cristo, de saber o momento de jantar com Nicodemos e o momento de recusar o banquete de Herodes. Você não pode também discriminar todo mundo que é rico, que é do outro lado, senão você também... Jesus Perfeito. comeu com Nicodemos, comeu com o líder dos fariseus, mas ele não aceitou o banquete de Herodes. E nem aceitou o pão que o diabo ofereceu no deserto. O Nietzsche dizia que a gente tem que tomar cuidado, porque quando você contempla demais as trevas também contemplam você. Então é saber o momento certo de ir e o momento de não ir, e mesmo indo, saber quem eu sou. Daniel não aceitou o convite aqui, nem sentou à mesa do rei para comer as iguarias. Como é que eu vou diferenciar um momento do outro? É onde a minha identidade está colocada em questão. E quem pergunta isso, gente? Dá pra saber. E Quando aí- alguém independente de quem for, quem te convida pra ir pra algum lugar, você já sabe O interesse. Você já O sabe interesse. qual que vai ser o andar da carruagem. Mas aí, cara, você tem uns momentos de vulnerabilidade, é difícil isso daí. Não, é difícil, só que, tipo assim,
não se engane. Se alguém falar assim, vamos ali rapidinho, você sabe, essa pessoa que chamou, você sabe qual é o rapidinho dela. Não vai ser ingênuo, tipo, não, eu achei que... Não. Você aceitou sabendo. E olha só, e aí a gente tem aqui então o seguinte, aí tem Daniel aqui, cara, chamado para interpretar essas palavras, o que isso significa. Imagina, clima de celebração. E ele sabia? Daniel é o cara que manja. Então, cuidado, ele é o cara que, por muita fé em Deus, ele honra ali, né? Qual é a do nome dele mesmo? Daniel, Deus é meu juiz. E diz, este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias... Só antes de você falar o significado, é interessante que se você pegar Mene, Mene, Tekel, farsim, literalmente, ali está escrito o seguinte, ó. Mene, Mene. Contado. Pesado. Contado, não, divisão. O Mene é o contado, Tekel é o pesado. Pesado e divisão. Veio parsim, divisão. Tá escrito contado, pesado, divisão. Aí imagina, você tá lá, o que significa isso? Aí ele pega e transforma isso numa explicação. E aí diz, ó, Mene, Deus contou os dias do teu reinado. Então, você olha e fala assim, Deus contou os dias do seu reinado. Você fala, não. Cara, deve ser difícil falar com o Daniel, né? Você chama Daniel porque você tá lascado. E determinou o seu fim. O fim do seu reinado. Tekel, foste pesado na balança. Julgamento. E achado em falta. Tipo assim, ó, te pesou, mas cara... a balança, a gangorrinha ali. Tá muito levinha. Colocou o seu lado bom aqui, não pesou. E Pérez, teu reinado foi dividido e entregue aos medos e persas. Ou seja, cara, seu reinado vai acabar, cara, você aí começa a parte de muita coisa, prata. E o seu reinado vai ser entregue, né? E aí aqui, o que acontece depois, ó, aí são 2 versículos. Exatamente, ó, matou a charada. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com o manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira importância no governo do reino. Então veja só, o cara só por ir cumprindo, cara, o que Deus ia mostrando para ele ia subindo, mesmo não participando dessas mesas. Então ele não precisou se vender. Sim. Ele não precisou fazer o que às vezes as pessoas falam, não, isso é networking. Isso não é networking. Não é networking. Sabe assim, você não precisa estar lá bebendo, não que o plano seja beber, eu não acho que é esse, tá? Mas assim, você não precisa estar fazendo algo que você não concorda ou que você não acredita para crescer. Não acho isso, entendeu? Ele não fez isso, ele se manteve fiel e ele cresceu, executando seus princípios. E eu vou te falar que até o verdadeiro network, o cara, ele vai acreditar e te honrar mais se você for leal aos seus princípios, porque ele vai sentir isso. E pessoas boas e poderosas não querem. E é interessante que essa palavra ruins, contado próximas. Aqui é uma palavra direta tirada do mundo dos negócios. Tanto na parte aramaica de Daniel, como no Novo Testamento, no Apocalipse, quando o povo fala assim, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Que aí o pessoal fica desesperado para ficar fazendo continha matemática, é Hitler, é Napoleão, é o Saddam Hussein, contando o número. Não, aquele calcule do Apocalipse é conte. É a mesma expressão, só que está em grego, do que nós temos aqui do contado foi. Esse contado é o contado no sentido de checado. É como se você pegasse assim, verificado. Por que eu não vou investir meu dinheiro nesse... Não tem, eu esqueci o nome que usa... Ai, aprendi esses dias e esqueci agora. Quando você pega um índice de uma aplicação financeira e você vê o que ela... Benchmark, uma referência. É uma referência, eu vou lembrar o nome, que você, durante os últimos 3 anos... o histórico passado? Você vê que ele não rendeu bem. Ele não desenvolveu bem. Você vê que quem investiu nele não se deu bem. Então você vê que é um índice fraco. Você vê, olha, colocar dinheiro aqui é bobagem, porque o histórico dele não é bom. Você contabilizou. Sabe, você contabilizou um negócio, você faz uma checagem contábil para ver se merece você investir seus recursos ali ou não. No mundo espiritual, a mesma coisa. Faça uma contagem espiritual para você reconhecer quem é a besta. Faça uma contagem. Deus contou o seu reino aqui, ó, e viu que ele estava em falta. Você não é um bom negócio, Belsazar. E assim como Deus contabiliza os resultados para decretar algo como em falta, nós também temos que, através do Espírito Santo, saber contar. E esse é só espiritualmente. E quando você está em contato com Deus, Deus também vai te ajudando a saber de que mesas você pode participar e que mesas você deve evitar. Sim. Haverá momentos que, como Jesus, você vai comer com publicanos e pecadores,
mas você também vai ter que evitar a roda dos escarnecedores. Ele se borrou inteiro depois que o Daniel Então, falou isso? Olha o que aconteceu logo borraria depois. aqui. Ó. Naquela mesma noite, ou seja, na mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, nessa mesma noite, ele faleceu, cara. Ele foi assassinado. E aqui, pelo que me parece, pelo que eu estudei, foi um conflito onde não teve muito sangue, porque foram direto nele, mataram exatamente. ele e pegaram Babilônia E como a profecia falou que ia acontecer. Estava tendo a festa no palácio. Você tem vários documentos persas que descrevem isso. Aí o Ciro e o Dario, eles vieram com os homens por onde? O rio Eufrates. Lá na cabeceira, eles desviaram o curso do rio Eufrates, uma parte, aí abaixou o nível da água. É um processo assim, o nível da água baixou. Quando o nível da água baixou, eles vieram por baixo do Eufrates pelas galerias que passavam pela cidade. E eles já tinham espiões que foram antes. Então eles sabiam o mapa das galerias da Babilônia e entraram debaixo do Palácio de Verão, que ficava perto da porta de estar. Quando eles entraram pelo bueiro, estava todo mundo na festa, bêbado ali. Aí os soldados já mataram todo mundo, mataram o próprio rei. E a Babilônia amanheceu no dia seguinte, até sem saber que o reino agora já estava na mão dos Medo-Persas. A população não sofreu nenhuma... Só mataram a galera. Então, Mataram a galera, assumiram o poder. Quando o pessoal acordou, só foi anunciado. O rei Belsazar foi morto, hoje a Babilônia pertence agora... Será que Daniel não pode ter sido espião, não? Porque olha só, eu acho que não, mas eu vou levantar essa hipótese, tá? Cara, ele chegou aqui, ele tava num reinado que ele não concordava. Não concordava, cara. E aí ele chega e ele fala assim, putz, cara, o reinado vai acabar. Ele não tava no banquete. E aí, de repente, o pessoal vem na mesma noite aqui, faz o que fez, só que depois disso, que a gente vai falar, cara, Daniel é colocado, cara, na liderança máxima. Mas ele já estava também. na liderança máxima antes, né? Na Babilônia, você mesmo falou, ele era o rei dos magos, o chefe dos magos aí. Sim. Mas então, você pega, você vai, mata um rei, e aí depois você vai pegar alguém que era tipo o braço direito dele, e agora ele vai ser o seu braço direito. Ele era famoso? Ele era famoso? Não, você chega assim, ó. Você vem aqui e você quer destruir o grupo primo aqui, sei lá. Sim. Aí você me mata. Aí vai pegar alguém que é super leal a mim e fala assim, agora você é leal a mim. E você fala, beleza? E deixa aí. Não dá. É difícil, não é? Tipo, pra alguém que... É que se bem que assim, Daniel também não era muito leal. Não é isso. É que Daniel não teria por que ser leal ao Belsazar. Ele é leal a Deus, né? Nesse caso, né? Então, mas aí ele era famoso já? O Daniel? Daniel demais. Virou o terceiro mais relevante e depois que Belsazar faleceu, virou o segundo mais relevante. Pensa que ele era e o rei antes de Belsazar deve chegar e falar, não, você é importante. Foi assassinado também, então, né, Rodrigo? Oi? O rei antes de Belsazar foi assassinado. Foi o Nabonido. Ele foi assassinado porque ele estava com um exército vindo de Teimá. Então ele virou o mais importante da Babilônia, o Daniel? Não, porque a Babilônia agora se tornou da Medo-Persa. Não, digo assim, na transição... na transição, sim. Matou o segundo, matou o primeiro, Daniel virou mais relevante. Então na transição agora... Com certeza, agora... só que o que acontece é o seguinte, lembra que o reino agora passou para a mão da Pérsia. Sim, então qualquer hierarquia anterior, ela se dissolve. E o Daniel, eu acho que ele era famoso porque ele era muito inteligente. Então era muito valioso ter ele. Eu queria só pegar uma passagem para vocês aqui. De vez em quando falava um bagulho e depois ficava... O cara é muito sábio, né? Olha como é que a profecia bíblica já vai lá na frente. Isso aqui, esse episódio aconteceu em 538 a.C. Tá bom? 538 a.C. No 8º século a.C., na época de Isaías, eu estou falando quase 150 anos, quase 200 anos antes, olha o que Deus falou em Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, para abrir diante deles as prisões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, darei a você os tesouros escondidos, etc, etc, etc. Deus já tinha falado, quase 200 anos antes, que ele enviaria um homem chamado Ciro para libertar o povo de Israel, o povo judeu. Porque ele fala Ciro aqui? E aqui, Ciro é o que vai vir dos Ciro e Dario. Aí vai falar de Dario, o Medo.
Mas antes falou do Ciro lá. Mas chegou a mencionar o nome Ciro aqui? Aqui menciona o Dario. Fala aqui, olha. O capítulo 5 termina falando que Daniel permaneceu no reino de Dario. Aqui, olha. Ah, sim. E Dario sim, Medo sim. se apoderou do Mas na reino história quando ainda não tinha acontecido. mais ou menos 62 anos de idade. Só que quando a gente lê aqui no capítulo 1, verso 21, diz: Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Sim. Tá mas bom? é que aí aqui não tá falando sobre Ciro antes de ele existir, Não, fala- assim, né? Que aqui é na história. Aqui na história, mas o Tá Isaías. registrado, né? Mas o Isaías foi antes dele existir. Mas Quase ele 200 menciona o anos. nome Ciro? Isaías, sim, eu acabei de ler Isaías, 45. Aí é loucura. Eu enviarei meu aí- servo Ciro. Por isso que Isaías é tão Tão forte. tão forte, né, Isaías cara? já falou que o nome dele seria Ciro.